Olá, sou Edson Rordan, diretor de criação de Rordan Hair Academy, e hoje estou aqui para mais um vídeo do nosso canal. Nós vamos fazer uma transformação no cabelo da Babi e serão dois vídeos, na realidade. O primeiro vídeo nós vamos fazer a transformação do corte dela, tá? Eu vou fazer um corte um pouco mais curto, um diagrama super bacana que eu vou apresentar para vocês. E no segundo vídeo eu vou fazer uma transformação na cor do cabelo dela. Eu já efetuei aqui a divisão, tá? Utilizei como referência o canto dos olhos para ter a largura, né, da minha divisão. Ela vem uma linha reta separando todo o topo até a parte de trás. Fiz uma divisão que ela vem de orelha a orelha, porém eu dividi esse topo considerando esse o ponto mais alto e aqui a área de franja. Fiz uma divisão em diagonal, porque eu vou trabalhar um lado da franja um pouco mais curto do que o outro, então para criar esse efeito, né, de um lado um pouco mais curto, e como ela usa o cabelo para o lado direito, eu vou criei essa divisão e vou estar cortando aqui do lado esquerdo. A parte de trás, então a divisão vem até esse ponto. Eu vou fazer uma divisão central. Alguns cortes curtos eu gosto, como no vídeo passado, que eu fiz um curto. Alguns cortes eu corto em diagonal, começo por uma das laterais, depois passo para outra. Esse em especial nós vamos começar pelo centro. Eu inicio o corte pela parte de trás, vou tirar uma mecha central. Alguns cortes nós começamos, né, na área de nuca alta e topo. Este daqui não, eu vou começar de cima para baixo. Por quê? Porque eu vou utilizar a elevação de 90 graus e o ângulo da minha mão, a graduação, a 45. Então, como na nuca alta e topo, eu vou estar utilizando a mesma graduação, eu posso começar meu corte aqui por cima. Então, eu vou pegar uma mecha mais ou menos 1 centímetro, e o que caiba aqui na falange, até a primeira falange aqui, ó, primeira, segunda falange dos meus dedos. Então eu vou pegar uma quantidade de cabelo que caiba. Vou trazer, ó, elevação a 90, graduação 45. Pega a próxima mecha. A mesma coisa, elevação a 90, graduação a 45. O importante é manter essa elevação a 90 graus. Então eu continuo até chegar na mecha final aqui da nuca. Agora, como é guia móvel, vou pegar uma mecha na lateral, separo mais ou menos 1 centímetro, em média 1 centímetro, e aqui eu vou criar um guia móvel. A mesma coisa. Elevação 90, graduação 45. Então aqui eu finalizei já uma das laterais, né? Vocês viram que eu trabalhei. Então a elevação 90 graus, graduação 45. E aqui, ó, eu tenho o cabelo um pouco mais curto,
Vocês vejam que preserva bem aqui, ó, parte para esse acabamento que é como é um cabelo feminino. A gente tem esse acabamento, né? Então eu tenho ele bem desfiado. Trabalhei todo guia móvel. E agora eu vou fazer a outra lateral. Então eu volto novamente para o centro. Peguei novamente a mecha do centro. Só que agora eu vou para o outro lado. Importante é preservar a minha mecha. A minha mecha guia aqui, 90 graus, minha elevação, minha graduação 45. E aqui agora eu vou para o lado contrário. Estou indo para o meu lado direito. Ó, vou utilizando encaixa bem, uma dica que eu dou é assim, ó, encaixa bem aqui as costas da sua mão, aqui na nuca. Que assim você consegue pegar e manter essa graduação, ó. Porque ela tem que ficar um pouco mais curta aqui no final. Então, eu encosto bem as costas da mão, aí eu consigo manter essa graduação. Cortei já o lado direito e esquerdo, né? Fiz as duas, o corte ambos os lados. E agora, normalmente, esse fio que fica mais alongado aqui do pescoço, né? Esse fiozinho que fica aqui próximo ao rodamuinho, principalmente pessoas que tenham muito rodamuinho nesse ponto, o que eu gosto de fazer? Eu deixo para o final, né? Jogo essa mecha um pouco para cima, e o que sobrou, eu vou trabalhar com pente livre, e venho aqui e retiro. Em alguns casos, eu gosto de utilizar a navalha, então eu posso utilizar a navalha e retirar esse excesso, e depois venho e penteio por cima, e eu consigo ter um pezinho bem desfiado, um acabamento bem interessante. Agora eu vou passar para a parte superior, soltei aquele meu primeiro quadrante que eu havia dividido, vou pegar uma mecha central, vou aproveitar minha mecha guia, elevo ela a 90 graus e continuo com a minha graduação. Ó, minha mecha guia, e aí corto. Pego mais uma vez, 90 graus e corto. Eu tenho duas formas. Se eu utilizar a mecha guia na parte superior, eu vou ter um cabelo um pouco mais curto, com um pouco mais de camadas. Se eu utilizar como um guia fixo esse centro e trouxer todo o restante para cá, eu vou ter laterais mais alongadas, que vão sobrepor essa lateral já cortada. Neste caso, eu vou fazer guia móvel, que eu quero ele um pouco mais curto. Quando eu crio essa graduação para cortar, eu vou deixar sempre a parte frontal um pouco mais longa. Ok? Por quê? Porque a cabeça normalmente aqui, ó, ela faz essa curva. E se eu cortar acompanhando, eu vou deixar essa frontal muito curta na hora de fazer a conexão.
Então eu fiz o corte da mecha central, vou pegar a mecha ao lado e vamos fazer um guia móvel. Ó, elevo novamente, pego meu mecha guia, levo mais uma vez para que essa mecha fique a 90 graus. Com graduação, a elevação ela vai ficar a 90 graus, né? E a graduação continua a 45. Ó, vou pegar mais uma mecha, um pouco do que eu já cortei. Elevo novamente. Tirar um pouco mais de cabelo aqui. Elevo novamente a mecha para ficar a 90 graus. A graduação continua a 45. E vou pegar a última. Aqui no caso, onde é meu ponto de limite? É aqui, ó. A lateral da cabeça. Então eu vou seguir uma mecha na linha reta, ó, em linha reta aqui. Então eu elevo, eu já fiz aqui o meu lado, já vim para o meu lado direito. Agora venho para o outro lado. Elevação a 90 graus, graduação a 45. Mais uma mecha. Efetuei o corte aqui do quadrante, né, da parte superior. Agora, vejam que eu tenho uma linha diagonal e uma outra parte dividida aqui. Então, onde eu vou começar a cortar? Eu vou aproveitar esse comprimento, vou tirar linhas em diagonais aqui. Por quê? Porque eu vou trazer esse lado da franja todo num guia fixo aqui, porque eu quero essa franja do lado direito, né, aqui do meu lado direito, eu quero ela um pouco mais longa. Então, eu vou parar, fiz o corte do quadrante, né, da parte de trás, topo aqui, e agora eu vou fazer essa região. Então aqui, ó, eu vou utilizar, cortei as mechas, né, guia móvel, da parte do quadrante de trás. Agora eu vou pegar aqui como referência, vou tirar aquele minha primeira divisão, que é diagonal, penteio, elevo a 90 graus e vou graduar da mesma forma aqui a 45. Corto. Qual a diferença agora? Esta região vai ficar com guia fixo. Então eu vou tirar mais uma mecha aqui, vou levar até o meu ponto fixo, levo até meu ponto fixo e corto. Mais uma mecha, elevo até o ponto fixo e corto. Vou soltar o meu próxima divisão, separo a mecha, penteio até o ponto que eu havia cortado anteriormente e vou lá para o meu ponto fixo. Mais uma. Levando. Vai chegar um momento, que no caso ela já estava com o cabelo um pouco mais curto, que eu não vou ter muito o que tirar. Em alguns casos, se a cliente já está com o cabelo bem curto, eu não consigo, né, ter comprimento para trabalhar. Mas assim mesmo, eu continuo penteando. Vou ver se alcança. Aqui eu já não tenho mais. Aqui assim. Eu vou
ter uma franja longa do outro. E agora eu vou fazer um acabamento aqui para dar continuidade nessa franja. Para ir de encontro à costeleta. Agora eu virei aqui um dos lados, né? Na realidade fiz acabamento do lado esquerdo, que era o lado mais curto. Aqui eu tenho a franja, né? O lado mais longo. Só que eu tenho que também fazer o acabamento. Preservo a franja, então eu vou pegar a divisão aqui que eu havia feito anteriormente, que é do topo, no canto dos olhos. Vou pentear essa parte e vou tirar esse excesso até o finalzinho da costeleta. Então eu faço o desenho da mesma forma para tirar esse excesso, para quando eu pentear essa franja aqui, ela não ficar com esse excesso de cabelo por baixo. Ok? Ainda vamos dar leveza nesse cabelo. Para dar leveza nesse cabelo, eu vou tirar, como eu quero tirar a quantidade, se eu fosse só criar um efeito, né, desfiado, eu entraria com a tesoura aqui e vinha né, tirando o excesso e criando um desenho, um novo desenho. Aqui eu quero tirar somente o que? A quantidade. Então eu vou utilizar a tesoura dentada, aquela tesoura que eu expliquei lá no corte Chanel, que ela tem os dentes. No meio desses dentinhos tem um veio. Esse veio que é o que vai dar leveza sem marcar o cabelo. Então, ó, eu cortei esse cabelo trazendo um guia fixo em uma das laterais, então, e foi essa. Então, para dar leveza, eu também preciso trazer esse cabelo. Importante, os dentes têm que ser virados para baixo. E aí aqui eu vou criar um efeito de leveza. Ó, crio um pouco mais de transparência, eu tiro quantidade de cabelo. Vou tirar mais uma mecha. Pego só a mecha que eu não cortei ainda, trago no ponto fixo aqui. Aqui novamente. 1, 2, 3. Aí vocês vão perceber que ela vai ficando bem mais leve. Uma franja bem mais leve. Tiro mais uma mecha. Ó, o peso já começa aqui, elevo um pouco. Trago no ponto fixo e vou tirar a quantidade, ó. Os dentes para baixo, porque eu direciono ele para dentro. Ó, vou tirando quantidade. Trago até o ponto fixo novamente, por dentro, tiro aqui. Percebam a quantidade de cabelo, como diminuiu, como ficou mais leve. Eu tenho uma franja muito mais leve. Se eu perceber que existe algum tipo de peso aqui em volta, eu também posso elevar e tirar, dando essas tesouradas, só que sempre a seco. Então, ó, vou pentear, vou olhar. Preciso de um pouco mais de leveza? Venho aqui na ponta, tiro um pouco. Ó, novamente, sempre direcionando para o ponto que eu cortei. Ó. O guia fixo era desse lado, então eu sempre vou. E aqui eu tenho muito mais leveza. O corte fica muito mais leve. Vocês viram a quantidade de cabelo que saiu.
E aqui está o resultado final do corte da Babi, um corte um pouco mais curto, com uma franja alongada. A tesoura deu uma leveza muito bacana, vocês percebam que suavizou bem o rosto dela. Então aqui eu finalizei ele com uma cera mate, né, para ter esse efeito seco, não tem muito brilho. Dei os acabamentos. Então aqui foi o primeiro passo, né, a primeira parte na realidade da transformação da Babi. No vídeo da próxima semana eu vou estar fazendo a transformação da cor do cabelo dela. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal e lá nos comentários coloquem lá as sugestões, aqueles vídeos de corte que vocês queiram ver. Eu já tenho alguns aí na lista, mas coloquem lá que assim que possível a gente vai atendendo e apresentando o passo a passo de cortes e cores para vocês. Tá ok? Muita luz a todos, um abraço.